E aí, Nerdbanger, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal, eu sou o Pablo e hoje vamos falar de um filme que tá meio no hype no momento, pelo menos no momento que eu tô gravando, que é Metal Lords. Então, já faz tempo que eu não faço um vídeo sobre algum tema atual, né, do momento, do hype e que tá todo mundo falando, e realmente não era algo que eu esperava fazer, pelo menos não agora, tão no início. Mas vendo todas as críticas, falando muito bem do filme Metal Lords, falando que era o que precisava pro metal no momento, coisas do tipo assim, eu pensei, vamos olhar, vamos ver o que a Netflix fez, o que esse filme traz de bom pro cenário metal e o que não traz, né? O filme Metal Lord saiu agora em abril de 2022 na Netflix e ele é uma comédia adolescente, totalmente seguindo os padrõezinhos de comédia adolescente. Não vai encontrar nada que foge muito à regra disso. A única diferença, que talvez é o que tenha trazido comoção à galera do metal ultimamente, é a questão do heavy metal. E com a direção de D.B. Wise e a produção executiva do guitarrista Tom Morello, tinha muitas pretensões de ser um filme talvez maior do que ele foi, né? Do que ele está sendo, apesar de ter gerado, então, como eu já disse, toda essa comoção aí dentro do cenário rock e metal assim nos últimos dias. Eu assisti ele, achei ele bom, certos pontos muito bons, mas talvez com muito mais pontos ruins, né, na balança do que bons. Já em outros momentos eu fiz um vídeo falando sobre um outro filme de metal que tem um pouco esse lance adolescente, que é o Deathgasm. Talvez se fosse comparar um com o outro, né, tirando um pouco as histórias, enfim, o Deathgasm ele tem um ar muito mais do metal puro que deveria ser do que o próprio Metal Lords. E talvez o Metal Lords não é a proposta dele. Apesar de muitas vezes parecer que a proposta dele é incentivar o heavy metal para a nova geração. Mas não é bem isso que eu peguei, pelo menos a minha opinião sobre ele, que eu vou falar agora. Então, o filme conta a história de dois amigos, o Kevin e o Hunter, que tem uma banda ou um protótipo de banda. O Hunter é o guitarrista, vamos dizer que é o headbanger mais padrão e mais estereótipo total que poderia ter, né? Que é aquele cara também que quer ter a banda a qualquer custo e todo mundo tem que seguir as regras dele, o que ele fala é lei. E o Kevin, ele é o estereótipo do cara mais introspectivo, talvez, entre aspas, um amigo nerd, não tão nerd, que daqui a pouco até eu vou falar um ponto ali, mas o filme faz todo parecer isso. E aquela amizade que talvez seja improvável, e não tão improvável, né, mas desse amigo que nem o Kevin, que é o cara que não é tão do metal, mas por ser amigo do Hunter, acaba ouvindo junto, acaba se envolvendo e entrando dentro do cenário, dentro do mundo do rock e do metal, que é algo que acontece muito. E o filme, ele conta, além dessa questão do metal e da banda que eles têm, mostra um pouco como é que é eles na escola, né? Que é aquela questão de pertencimento a um grupo, né? Muitas vezes, e várias vezes acontece, da pessoa ir pro lado do metal, não necessariamente que isso é regra, claro, mas o metal, ele cria um grupo, muitas vezes, daquele pessoal que, entre aspas, é excluído dos populares da escola. E ali é meio que retratado isso, então, né? O nerd mais introspectivo, ou o cara que quer também ser mais rebelde, também não se encaixa dentro da galera padrãozinha dentro da escola. Então, vamos dizer que isso tudo abraça essa galera para ir pro lado do metal. Talvez se o filme fosse por esse ângulo, por essa ótica, seguisse por esse estereótipo, teria sido um pouco mais interessante. Quando ele começou mostrando essa perspectiva, eu gostei, porque um pouco que eu me encaixei dentro desse contexto, então, por
ter essa familiaridade aí dentro do filme, acabei gostando. Mas claro, depois ele tomou um rumo um pouco diferente e se perdeu ao meu ver. E o filme, então, a ótica dele principal é: os dois querem ter uma banda e não tem um baixista. Eles precisam de um baixista para ter a banda, para poder participar da batalha das bandas da escola. Então, parece uma trama super simples, e né? E que deveria girar principalmente em cima disso. Mas como eu falei, eles se perdem em subtramas, em detalhes, em coisas com outros personagens que não evoluem aqueles personagens e acaba perdendo foco no que precisava, no que seria mais interessante para o filme. E nesse contexto, pelo que eu enxerguei, o filme começa então mostrando o quanto o metal pode trazer as pessoas para dentro de um grupo, o quanto que ele faz bem, né, para aquele grupo que te dá força, te dá poder, te dá energia. Só que ao mesmo tempo ele transforma um dos personagens, que é o Hunter, como se fosse o personagem babaca do filme. E não que não existam headbangers babacas, não, existem. Até eu acho que existem mais do que pessoas legais ou normais, ou enfim, né? Mas eles pegam o estereótipo do headbanger trouxa, babaca, que é aquele cara que não aceita outra coisa que não seja o heavy metal, e transforma como parece uma regra. E isso eu achei ruim, porque o filme se propõe a mostrar um pouco do metal para outras pessoas que não conhecem o metal. A gente que conhece, a gente sabe que aquilo é um estereótipo, aquilo não é a regra, mas e quem não conhece? Quem não conhece vai ser apresentado para algo novo, que muitas vezes já tem um estereótipo na cabeça que é aquilo e acabam vendo no filme mais daquilo. Então apenas reforçam um estereótipo que é vendido já para muitos, que o headbanger é um cara cuzão, que ele não, muitas vezes não aceita que o estilo que um outro toca, que uma outra banda toca, que não seja metal. Não aceita outros grupos que não sejam com viés do heavy metal. E isso eu achei ruim, achei um estereótipo muito ruim. E ele é retratado bastante no filme, num pedaço do filme. Depois, claro, tem a reviravolta, mas pra quê? Qual é o ganho pra quem curte metal, sabe? Ver isso. A gente já cansa muitas vezes de tentar falar para as pessoas que as coisas são estereótipos, né? Que tudo aquilo que o metal vende muitas vezes é realmente só para vender. E aí vem o filme e mostra que, tipo, não, aquilo é uma regra. Pro cara ser um metaleiro, o cara tem que ser dessa forma. E a gente sabe que não é a verdade. Claro que dentro dos estereótipos que o filme traz e retrata, principalmente em cima do Hunter, né, que é o vamos dizer, o metaleiro true do filme, tem algumas discussões muito rápidas, muito pontuais, que são muito boas. Essas partes eu gostei, mas eu acho que ela é muito mais pro fã do metal em si do que para as outras pessoas, mas ainda assim eu vi como uma crítica muito interessante. Que enfim, eles estão atrás de um baixista. Nessa busca que não dá certo dentro da escola para encontrar um baixista, sendo que nem na vida real encontra-se baixistas facilmente, né? A vida real fora da escola, obviamente, né? Mas nessa busca, o Kevin acaba encontrando uma menina da escola que toca violoncelo, e ele traz essa ideia de tentar inserir ela na banda, né? Como a baixista, digamos assim, mas tocando violoncelo. E numa das discussões com o Hunter, com a Emily, né, que é a menina, junto, eles têm essa discussão sobre, tipo, não pode, o Hunter é totalmente contra colocar ela, porque o violoncelo não funciona pro heavy metal, né, aquelas discussões assim sobre o metal extremo e o metal sinfônico, parece aquela brincadeira, né? E mais uma das discussões que ele fala assim, não, porque ter uma menina na banda é gay. E tipo, dá aquele silêncio naquele momento, sabe? Onde que eles estão no quarto do Hunter, que é cheio de pôsteres de banda, e começa então a focar em alguns pôsteres
né, bem pontuais. Por exemplo, o pôster do Manowar, com os caras todos besuntados em óleo e a tanga de texugo, a foto do Axl Rose com aqueles calções lá dos anos 80 lá, super pequenos e muito estranhos, enfim. E mostra também, por último, que aí é tipo a cereja do bolo para aquele comentário dele, né? O Rob Halford, né? Que, para quem sabe, dentro do cenário do metal, e às vezes até fora, que ele é gay, né? E, cara, foda-se, tá ligado? Ele é o cara, ele é o Metal God, e não importa, sabe? Então, deu aquela brincadeira, tipo, do metaleiro true que não aceita as coisas, não aceita o mundo estar mudando, ou enfim, né? As coisas novas, inserções novas dentro do metal. Ele quer só aquela visão antiga que o metal é algo só para homens, é um clube fechado, enfim, né? Então, eles fazem essa brincadeira que é muito pontual, mas é muito interessante e realmente essa foi um dos pontos de críticas que eu achei, assim, pelo menos para quem é fã do metal, que foi muito interessante e muito válida. Um ponto forte do filme, talvez, né, um que agrade principalmente os fãs do metal nos primeiros momentos do filme, é a trilha sonora. A trilha sonora tá muito boa, tem uma série de sons, de músicas de bandas tradicionais de heavy metal. Então tu vai ouvir Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Anthrax, Pantera, muitas outras coisas dentro do contexto ali do filme rolando assim como trilha sonora. E isso é muito legal, sabe? São músicas que a gente ouve no nosso dia a dia e inseridas num filme, sabe? Parece aquele pensamento, muitas vezes, que tu vai fazer alguma coisa na rua e tá ouvindo música, tu fica imaginando como seria um filme com aquelas músicas. E então tu vê um filme real rolando com aquelas músicas, é perfeito demais. A trilha sonora vale muito a pena. Claro que eles se perdem um pouco no filme, misturando muita coisa de banda. Isso é uma crítica mais minha, um cara chato um pouco que vê esses pontos, porque o filme trata, novamente falando ali, sobre o Hunter, né, que tem a banda, juntamente com o Kevin. E em algum momento do filme ali, quando ele vai querer se inscrever para a batalha de bandas da escola, ele fala que o estilo da banda é post-death metal, né? Só que tá ok, metal extremo. Só que o filme todo ele não é sobre metal extremo. Ele é sobre heavy metal tradicional, pitadas sei lá, hard rock, porque querendo ou não tem Guns N' Roses que eles colocam no meio ali. Eu não sei se eles dão a entender que Guns N' Roses é metal. Se bem que eu, quando era adolescente, achava que Guns N' Roses era o ápice do metal e nada poderia ser mais pesado, até conhecer heavy metal. Talvez tenha sido uma brincadeira em cima disso. Mas tu não ouve, tu não vê até nada referente a metal extremo, a não ser alguns pôsteres ali muito pontuais, em alguns momentos que eles falam sobre Slayer, mas não tocam, né? O metal extremo talvez seja Metallica, né? Alguma coisa assim. E aí é algumas coisas que talvez o roteiro tenha se perdido, ou enfim, talvez achou que para a maioria das pessoas que vão ver o filme não vão dar bola e, querendo ou não, estão certas em cima disso. Mas aí misturaram, fizeram uma salada de fruta em subgêneros de metal, botaram ali no meio, falando tanto de bandas clássicas quanto algumas novas ali, é citado, né, Slipknot, Mastodon, algumas coisas assim, Meshuggah. Então tem um pouco para todo mundo. Talvez o metal extremo que deveria ter o ponto ali, que é o que a banda do Hunter se propunha a tocar, poderia ter alguma coisa também rolando de som, mas não tem, né, pelo menos não como trilha sonora rolando no filme. É mais metal tradicional, né? Rola até um painkiller ali numa parte do filme, mas tudo é metal, né? Heavy metal tradicional no fim das contas. Falando agora rapidinho sobre o Kevin, que é um amigo, né, então, do Hunter. Falei que o Kevin é o cara mais introvertido, é o cara que é pintado mais como o nerd do filme. Só que ao mesmo tempo ele é um nerd que não é nerd, porque em uma cena do filme ali,
O Hunter junta uma galera, até pra questão de escolher um baixista, eles estão jogando RPG. E o Kevin, que talvez deveria saber RPG, é o cara que não sabe, não entende, não tá ali meio boiando. Então é tipo, pô, cria um, cria um estereótipo de nerd, um nerd que não joga RPG? Como assim? Tá tudo errado isso. Então, minha crítica como nerd, eu achei mal feito esse nerd aí que vocês fizeram aí no filme. Mas falando sobre o Kevin ainda, ele tem uma construção interessante no filme. Porque ele é o cara que começa a aprender sobre metal conforme o amigo vai aconselhando ele, vai dando lista de músicas e bandas para ele conhecer. E nisso ele vai aprendendo também a tocar a bateria, porque ele toca a bateria naquelas, ele não sabe direito, mas conforme ele vai evoluindo musicalmente, conhecendo bandas, ele vai treinando e vai melhorando e vai ficando cada vez melhor na bateria. Só que ao mesmo tempo ele é um cara mais mente aberta. Ele não, ele apesar de ouvir tocar metal, ele tá apto a conhecer outras coisas. Então tem um pedaço do filme que mostra ele indo para outra banda, tocando com outro pessoal que é mais daquele rock pop. E numa dessas que ele vai tocar num casamento, um evento assim, pós show ali deles, tem a festa, vamos dizer, comemoração, uma coisa assim. E tem uma menina no filme ali que ele conversa bem no início, e aí ele vai conversar de novo. E nisso ele já tá no filme namorando com a Emily, né? Que é aquela menina do violoncelo. Dá quase a entender assim que ele vai ficar com essa outra menina, vai, né? Daqui a pouco rolar algum transtorno, alguma briga, alguma coisa assim, daquelas coisas adolescentes, né? De relacionamento. Só que é muito legal que naquele momento que ele tá vamos dizer assim, trair a namorada dele, surge um grupo de pessoas para aconselhá-lo. Só que quem são essas pessoas? Nada mais do que o Scott Ian, do Anthrax, tem o Kirk Hammett, do Metallica, tem o Tom Morello, né, que aparece no filme, e tem o mestre Rob Halford. Cara, é muito bom, é tipo uma inserção muito curta, poderia ter mais coisas, né? Mas no fim tem uma conversa entre eles, entre uns dizendo não, ele tem que seguir em frente, tem que fazer isso, que isso é metal. E outros aconselhando ao contrário, até que o Rob Halford dá a real pra ele, e aí ele desiste e volta pra mina dele, né? Mas é tipo uma inserção, uma brincadeira que eles fazem, e colocar também pessoas do mundo metal ali no meio do filme ficou muito legal. Isso eu achei interessante. Foi uma brincadeira, foi muito rápido a aparição deles, mas eu gostei bastante disso aí no filme. Me lembrou muito do Tenacious D, né? Que tem o Dio, né? Que aparece também no início do filme ali naquela parte do Kickapoo ali que tá que ele tem que fugir de casa, né? Então me lembrou muito essa parte aí, ficou muito interessante. Falando em Tenacious D, o final do filme me lembrou também Tenacious D, me lembrou muito Master Explode. Até vocês procurem depois na internet ali o filme, procurem só o clipe ali. Por quê? A Batalha das Bandas ocorre. Então, a batalha de bandas, de duas bandas, porque não, a não ser a do Hunter e a desse outro rapaz ali, desse rock pop que fica aparecendo toda hora, eu não vi outras, né? Mas imaginamos que tenham outras. Então, quando eles começam a tocar, quando a banda do Hunter entra e toca, já aconteceu, tem toda uma historinha no filme que também não vou estar contando 100% do filme, mas ocorre que a menina, a Emily, entra pra banda. Então, em vez do baixista, vai ter a violoncelista, né, no filme. Então eles estão tocando, e aí tu imagina, dentro de uma escola hoje em dia, onde que o rock já tá meio morto. Hoje em dia, né, é o pop, aqui no Brasil é outros estilos ainda mais estranhos ainda, mas imaginem, sei lá, nos Estados Unidos, onde que é muito mais o pop, né, é mais forte. Termina de tocar uma banda de rock e pop e entra uma de metal, né, com todo o estereótipo de preto que metal tem que trazer. Então eles começam a tocar a música deles ali, uma música bem legal que criaram pro filme, né? Que é
Machinery of Torment, se eu não me engano é o nome. A música bem padrãozinha e legal até. Mas é interessante, é coisas de filme, né? Mas não quis deixar de pontuar isso, porque daquele pessoal que tá olhando torto e olhando estranho, um minuto depois viram os maiores fãs do metal e estão lá curtindo enlouquecidamente, fazendo mosh. Enfim, é uma loucura. Coisas de filme, né? Mas me lembrou muito, então, que nem eu falei, Master Explode, que também a galera tá olhando e a cada corte de filmagem ali eles estão mais fãs do metal ali, né? E bom que isso, se isso fosse verdade, né, a gente poderia criar shows aí pelas ruas aí e ir convertendo as pessoas para dentro do metal. Mas aí o filme acaba, eles se apresentam, também tem mais uma reviravolta rápida ali no final do filme. E o filme acaba, eles não ganham a Batalha do Metal, a Batalha de Bandas, né, da escola ficam em segundo lugar. Mas aí fica como um aprendizado, tudo, e o final eles. É interessante que mostra eles no quarto do Hunter, que é onde eles ensaiavam ali, tocando a música War Pigs, que é uma que eles tocam quase o filme todo. Assim, ou pelo menos tem pedaços sempre do pessoal tocando. E é legal ver os atores tocando de verdade. Então são eles. Então esse é um ponto interessante. Em resumo, o filme é um filme adolescente, é um filme de uma historinha super superficial, digamos assim. Se tu começa a olhar o filme, tu já lembra de outros N filmes de adolescente, tu já sabe mais ou menos o contexto das coisas que vão ocorrer, por que vale a pena? Por causa do metal, por causa das brincadeiras pontuais dentro do metal. Por que não vale a pena? É mais estereótipo de coisas que a gente já está cansado de ver. Poderia ser algo legal, assim, fazer algo que enaltecesse mais o metal do que criasse estereótipos que nós já estamos cansados, sabe? Então esse é o meu ponto negativo apenas. Se eu aconselho vocês a olharem, olhem sim, com certeza. Eu acho que por mais que tenha pontos negativos, obviamente nada vai ser 100% perfeito e gostaria que cada vez mais tivessem obras e coisas que tivessem coisas sobre metal, porque querendo ou não é tão raro que quando tem parece que vira um evento do ano, sabe? Então que tenham mais eventos durante todo o ano, sabe, assim. E olhem Metal Lords, olhem o Deathgasm, que é o que eu comentei no início do vídeo. Também vou deixar o card aí para vocês olharem o que eu falo sobre o filme Deathgasm. E vou ficando por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre Metal Lords, quais os pontos positivos e negativos que vocês encontraram, e vamos trocar ideia aí. Até mais, pessoal. Valeu, falou!